ISBAL Podcast. Realização: ISBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Então, mais uma vez, estamos aqui com um novo episódio do ISBAL Podcast, onde nós vamos receber a querida Maria Alice de Lourdes Bueno Souza, engenheira agrônoma e sócia número 2 da ISBAL, Maria Alice. Que importante, então, nesses 30 anos, a gente poder ouvir um pouco dessa trajetória da ISBAL, contada por uma pessoa que é a sócia fundadora de número 2. Conta para nós um pouco, então, da tua experiência, do que te motivou a ser uma arborista, né? E a tua inserção junto da ISBAL, a tua trajetória e um pouco... A tua trajetória está diretamente ligada com a história da ISBAL, né? Então, conta para nós. Então, como você disse, eu sou engenheira agrônoma. Quando eu fui trabalhar, dar aula, né? Fui contratada na Faculdade de Ciências Agronômicas, FCA, da Unesp, do campus de Botucatu, da cidade de Botucatu, São Paulo. Eu fui justamente, o concurso era para um professor de paisagismo e floricultura e plantas ornamentais. Então, eu comecei assim. Mas eu sempre gostei. Eu fiz estágio quando eu estava no 3º ano que fazia agronomia. Eu fiz estágio também com paisagismo com o professor, na época era o professor Jairo Matos. E eu sempre gostei dessa área. Minha mãe também gostava muito de plantas, eu acho que eu via lá mexendo, fazendo vasinhos, tal. Eu até brincava que eu ajudava, etc. Mas eu fui trabalhar, quando eu fui contratada, eu fiz específico. Aliás, eu trabalhei um pouco de tempo. O primeiro concurso que eu fiz foi para o Instituto Agronômico de Campinas, que eu trabalhei no Instituto, na seção de botânica. Mas foi pouco tempo, primeiro ano logo depois que eu me formei. E depois fiz esse concurso e comecei a dar aula. Na época, a arborização urbana não fazia parte do conteúdo. Demorou, acho que bem uns 10 anos depois que começou a aparecer, acho que, problemas, né? As cidades começaram a precisar de alguém que entendesse, começou a ter concurso nas prefeituras para agrônomos, e daí foi criada, então, uma disciplina que, na época, era optativa, começou como optativa, e eu comecei a dar aula. Mas eu fiquei sabendo pelo engenheiro agrônomo da Prefeitura de Botucatu, que era muito meu amigo e tinha sido aluno, o Osmar de Carvalho Bueno, que ele me disse que ele tinha participado do Encontro Nacional de Arborização Urbana em Porto Alegre, isso no ano de 1985. E eu fiquei interessada, eu falei, nossa, não fiquei sabendo, que pena, eu iria. Depois teve em 87, 90, como eu era muito amiga dele, nós fomos juntas. E foi também um técnico que era da CAT, um engenheiro agrônomo, também tinha sido meu aluno, o Santini, João Américo Santini, nós 3. E foi assim muito interessante, ficamos conhecendo muita gente, o pessoal lá muito agradável, o pessoal lá do Sul. E já em 1990, que foi em Curitiba, foi um congresso, foi um encontro maior, mesmo quase um congresso, porque daí teve vários palestrantes, apresentação de alguns trabalhos, e nessa ocasião ficou decidido que a sociedade estava crescendo, já tinha 5 anos que eles se reuniam, né? E eu, inclusive.
Aí foi formada uma comissão para estudar um estatuto para ser criada, fundada, uma Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. No começo teve aquela dúvida, o nome vai ser arboricultura, arborização urbana, ficou decidido que a arborização urbana englobava tudo, porque acho que todo mundo sabe. A arborização você vê desde o planejamento até o trato, a preservação, o trato que eu digo são os tratos culturais, né? E que essa parte seria mais arboricultura. E eu fiz parte dessa comissão. Nós fizemos uma reunião, eram 6, 7 pessoas. Maria do Carmo, inclusive, era uma delas, tinha um pessoal de Curitiba, e foi uma reunião que foi feita em Itatiaia, no Parque de Itatiaia, um lugar muito bonito. Reunimos lá por uns 2, 3 dias e fizemos a minuta do estatuto. E ficou decidido que, dali 2 anos, que seria um congresso Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, seria no Espírito Santo, em Vitória. Então, foi levado para lá. E lá foi fundada, então, a sociedade durante uma assembleia daquele grupo que já vinha participando há vários, né? Muito tempo. E nessa ocasião, inclusive, foi eleita a primeira diretoria. Eu fiz parte dessa primeira diretoria como, na época, acho que chamava delegado da região Sudeste. E eu fiz muito, durante esses 2 anos que a Maria do Carmo, era setembro, que ela foi eleita, e era até setembro de 94. Setembro de 92, setembro de 94. Eu fiz alguns eventos na nossa região. São Paulo, Botucatu, escrevi alguns artigos para o boletim. A Maria do Carmo começou com boletim, né? Chamava Boletim Informativo. Aliás, eu acho esse nome mais interessante do que só informativo. E saía cada 4 por ano, ou 3 por ano. Acho que a Maria fez 8, né? Eu fiz 11. Então, quando terminou o mandato, ela veio conversar comigo e me disse que várias pessoas achavam que quem devia continuar deveria ser eu. Se eu não queria me inscrever, né, para ser, porque eu tinha trabalhado bastante e tal. Ela conta isso, inclusive, no livro. E eu me lembrei isso depois que eu li que ela falou. E eu disse, mas eu estou muito ocupada, eu era docente na FCA. Na época, eu estava preparando a minha livre docência e eu era chefe de departamento. Então, eu não tinha tempo, meu tempo era quase nada. E eu insisti com ela, falei, acho nessa ocasião ainda não dá, eu preciso terminar tudo que eu estou fazendo. Mas ela insistiu muito. Havia um outro grupo também que queria levar a sociedade, a gente falava assim, e ficou me insistindo. Muitas pessoas vieram falar comigo. Eu falei, mas eu moro no interior de São Paulo, tem poucas pessoas que trabalham com arborização lá. Tem o Osmar, está na prefeitura, o João Santini. Mas eu tenho, lógico, eu tinha a Ana, já era minha amiga e já professora da mesma área, né? Mas eu pensei, nossa, mas fica muito difícil naquela época lembrar todos que não existia o WhatsApp. E nem o e-mail. Então era... Como a Maria fazia a comunicação nesse tempo? Era por fax. E aí eu falei, tá bom. Me insistiram tanto que eu pensei assim, vou falar com o meu diretor, que na época eu até quero citar o nome dele, que ele foi assim muito pronto e colaborou muito. Ricardo Antônio de Arruda Veiga, ele era da área de civicultura e era o diretor.
era também muito nosso amigo, meu e do meu marido, porque ele era o diretor, meu marido era o supervisor das fazendas na época, nós tínhamos 3 fazendas, temos, né? A FCA ainda tem. E então eu fui falar com ele, ele de pronto disse, aceite. Eu falei, Ricardo, mas você entendeu? Eu vou trazer a sede administrativa aqui. Ele falou, não, pode trazer. Eu tenho também que lembrar que a SBEA é a Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, já era sede lá nessa ocasião. A sede dela era lá também, era um professor do Departamento de Engenharia Rural, que era o presidente. Posteriormente também, que eu sei, não me lembro se houve mais, a Associação Brasileira de Horticultura também foi sede lá. Então, não era uma coisa muito estranha. Ele aceitou, eu aceitei. Falei, Maria, eu vou ser candidata. E nós ganhamos, o Osmar eu pedi para ele se ele não queria ser o tesoureiro, na época chamava tesoureiro. Falei com a Ana, que estava também, isso foi no Maranhão, né, em São Luís. Falei com a Ana aceitou ser secretária e fizemos montamos uma chapa lá com muitas pessoas que estavam presentes e outras que não estavam, mas que poderiam ajudar a gente, né? Havia um delegado para cada região brasileira. Tinha um conselho, depois foi feito também o conselho fiscal, deliberativo, acho que chamava, conselho deliberativo, e foi assim. Aí eram 83 ou 88 pessoas que assinaram e se inscreveram. E naquela época, a gente, olha, passou 30 anos, mas é bem diferente, é interessante falar. As fichas eram feitas à mão, né? Fazia a ficha, número 1, número 2, número 3, e se inscrevia assim. Então, eu aceitei. Quando comecei, eu achei que a gente devia continuar o nosso boletim, eu fiz 11 números. E aí nós trazíamos com várias pessoas, sócios ou não sócios, mas especialistas nesse tema, né? Esse tema é muito amplo, e ficou nosso sócio, nessa ocasião, com a Maria do Carmo, não me lembro, o professor Luiz Emílio de Melo Filho, que era o diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro. A gente pediu para ele escrever um artigo. O doutor Hermes Moreira de Souza, do Instituto Agronômico de Campinas, que escrevia muito. Ele publicava os artigos dele em jornal, em revista, algumas revistas que havia de floricultura, ou paisagismo mesmo, e ele fazia um trabalho muito bonito no Instituto Agronômico. Então, esse foi um dos que publicou mais trabalhos, mais artigos, né? Nós falamos artigo, ele foi um grande articulista. O Osmar, o Paulo Delpicchia, que era também muito meu amigo, o Felisberto Cavalheiro. Então, eu tinha um pessoal que me ajudou, que dava ideia, tal. Muitos eram da universidade, o Paulo era da Prefeitura de São Paulo, o Felisberto era também da Unesp, campus de Rio Claro. Como se faziam as articulações nesse tempo? A gente telefonava, falava por telefone, fizemos algumas reuniões ou lá em Botucatu, ou em Piracicaba, na Exalc, né? E desde aquela época, uma coisa interessante que a gente falava, para ser uma sociedade, para a sociedade realmente se fortalecer, tem que ter uma revista científica. Porque os docentes, pesquisadores e professores de faculdade só vão participar e só vão apresentar seus trabalhos e de seus alunos se ele tiver uma revista para publicar. E no Brasil não havia nenhuma nesse tema. Então, a gente achava que tinha que fazer uma revista. Tinha a Nilva, tinha a doutora Nilva, a Rosa Maria, que era do Instituto Biológico, a doutora Nilva do Instituto de Botânico.
E todo mundo achava, isso é um ponto fundamental. Mas era muito caro, a gente não conseguia muito, assim, não tínhamos recursos financeiros. A gente até tentou recursos não só para isso, mas para movimentar a sociedade, né? Precisava. O nosso tesoureiro fez várias tentativas, mas, na verdade, naquela época, a sociedade vivia mesmo com os recursos das anuidades, que não eram muitas, ou sobras dos recursos de congresso. Então, foi isso. Aí eu dei continuidade, achei que eu tinha que dar continuidade, e a sociedade ela tinha que... ela era muito jovem, 2 anos, né? Eu tinha, a minha obrigação era mantê-la viva, firmar mesmo, e manter o boletim, fazer os 2 eventos magnos naquela época, era obrigatório. Isso fazia parte do estatuto e deve fazer até hoje. Era um congresso e um encontro nacional. Nós fizemos. O primeiro era o encontro nacional que fizemos foi em 95, no final do ano. Foi um sucesso. Foi em Londrina e em Biporã. Porque Ibiporã que queria levar uma cidade muito pequena, muito interessante, o engenheiro agrônomo lá muito interessado, mas eles não tiveram recursos. Então, era a cidade amiga era Londrina. Então, nesse caso, eles procuraram também a UEL, Universidade Estadual de Londrina, e foi feito, nós fizemos lá. Eu e Osmar, eu lembro que a gente trabalhou muito nesse evento, para verificar quem podia participar, os palestrantes, como seriam, né? Não havia muita gente que trabalhava com isso. Aliás, quase ninguém. Mas vocês conseguiam integrar outras regiões também? Também, nós fazíamos cartas, né? Naquele tempo, mandava ofício, era ofício. Fazia ofício, mandava para todas as prefeituras, para todas eu tenho até hoje, todas as faculdades, as universidades, onde a gente conhecia alguns professores, né, que eram dessa área ou de uma área meio semelhante, paisagismo, floricultura. E convidávamos alguns desses para escrever no nosso boletim, para ficar conhecendo. E já discutindo assim demandas importantes da sociedade ou trabalhos em que trouxessem alguma novidade para os profissionais? Então, o Dr. Hermes, por exemplo, ele fez vários artigos dizendo como se dava nome às plantas, como numa classificação de uma planta, né? Como era feita essa classificação, como se usava colocar, como que dá um nome, eram em latim, ele fez, eu me lembro, 2 artigos disso. Ou uma árvore muito interessante brasileira, o doutor Luiz Emídio também. Até nós temos uma ideia, eu e a Ana, da gente republicar todos esses artigos. Eram artigos muito bons, muito mesmo com especialistas. E não havia assim, uma demanda, por exemplo, política, mas a gente tinha recebíamos muitas questões. Nossa, a gente tinha que responder tanta coisa. Eu lembro que eu contei isso, eu tenho no meu relatório. Havia sempre recebia e-mail perguntando, contando coisas que aconteciam na prefeitura. Era muito interessante. E naquela época também começamos a pensar, Maria do Carmo começou no mandato dela, começar a ser um capítulo da ISA. Maria do Carmo até esteve nos Estados Unidos, conheceu o doutor Quilbasso, que veio
ao Brasil, esteve na casa dela, eu participei inclusive de uma reunião lá na casa dela, foi muito interessante. Ele queria, porque queria que o Brasil ficasse, ele ajudou muito, e nós tínhamos que ter, no mínimo, 40 sócios pagantes. Eu sei que eles até mudaram um pouco para aceitar o capítulo Brasil. Tinha 38, colocamos 2 paraguaios para dar 40, que não era caro, mas era em dólar o pagamento. Eu sei que só conseguimos efetivar mesmo em 95. Então, eu fui a primeira presidente do capítulo Brasil. Maria Alice, então, tu foi uma desbravadora desse caminho todo, né? Que está trilhado hoje com tantos profissionais aí. Nossa, hoje tem tudo, né? Tem WhatsApp. Que se voltam para esse tema da arborização e que tem diversos instrumentos para isso, né? Eu gostaria, então, que tu já, para nos encaminharmos para o encerramento um pouco dessa história que a gente está montando com cada um dos ex-presidentes e das pessoas que têm essa caminhada, que contasse para nós, então, a tua avaliação. Como tu acha que está a SBAL hoje, a inserção dela, né, o trabalho que ela está desenvolvendo e sobre as perspectivas futuras? Para encerrar a nossa conversa. Sim. Olha, eu acho que nesses 30 anos a SBAL, como sociedade, avançou muito. Nós somos conhecidas. A SBAL é conhecida no Brasil, é conhecida na ISA, é conhecida em vários outros países, Itália, Espanha, eu acho que Suécia, Noruega, Argentina. Nós temos muito bons amigos na Argentina, no México, Venezuela, se não me engano, Colômbia. Hoje mudou. Hoje nós temos e-mail. Eu lembro quando eu escrevi o primeiro e-mail, aliás, eu recebi um e-mail do Flávio Barcelos de Oliveira e fiquei pensando, nossa, como responder isso? Eu nem sabia. Mas depois, quando eu contei isso uma vez para ele no congresso no Rio de Janeiro, passado uns 2 anos, ele falou, o primeiro e-mail que eu escrevi foi para você, Maria Alice. Eu falei, não acredito, porque o primeiro que eu respondi foi para você. Mas eu não me sinto tão velha assim, nem tão antiga. É que as coisas avançaram muito rápido. Avançaram muito rápido, essa parte se desenvolveu muito. E mesmo assim, os instrumentos, os insumos que essa área agora é um árduo negócio, né? Mudou muito. E a própria ISA fez também a gente mudar, porque hoje nós temos arboristas, né, formados lá, que ganharam esse título lá, e já temos no Brasil. Então, eu acho que nós essa área ainda vai se desenvolver muito, nós estamos ainda caminhando, nós não paramos num platô assim, não. Nós ainda estamos na nossa curva ascendente. Está indo assim ainda. Eu vejo um futuro assim de muito sucesso. Promissor. Muito promissor, vamos ter muito sócio. Eu vejo também na área acadêmica, eu acho que nós vamos ter daqui para frente vai ter muita parceria com a academia, porque ninguém faz nada sozinho. A academia precisa da SBAL e a SBAL precisa muito também de fazer parceria com a academia. Uma sociedade científica não vive se ela não tiver um parceiro forte na academia, vários, porque o Brasil é muito grande, não pode só fazer com a USP em São Paulo, por exemplo. Tem que fazer com cada estado, com a sua principal faculdade, seja ela pública, e também nós temos muitos sócios associados hoje que são de faculdades não só públicas, como privadas, de centros centros universitários. Outras, tem o IF agora, né, mais recente, Instituto Federal, que é mais tecnológico.
E como a tecnologia está avançando muito, então eu vejo que nós vamos desenvolver assim, não só na ciência, pesquisa, como nós vamos desenvolver muita tecnologia. Eu vejo que nós temos dois ramos para trilhar. A SBAL vai ter que trilhar nesses dois. E com parceria, eu vejo muito com o Instituto Superior, que foi minha palestra, foi minha fala hoje, naquela mesa dos 30 anos da SBAL. Eu acredito muito nisso, eu fiquei até feliz de poder falar isso, porque como eu sou oriunda de universidade, sempre trabalhei nisso, fiz toda a minha carreira lá, na FCA e também fiz agronomia, né? Então, eu vejo que nós vamos trilhar isso daí, temos que ter... é uma reflexão, nós temos que pensar o que nós queremos para o futuro. A SBAL tem que pensar agora, porque nós temos que estar à frente, né? Eu acho que é isso. Não estou me lembrando mais. Muito bom, Maria Alice, uma pessoa muito querida, que recebe muito bem todo mundo, nesse seu jeito meigo, mas uma pessoa determinada que contribuiu muito para essa caminhada da SBAL. Então, Maria Alice, a gente só tem a te agradecer pela dedicação, por ter achado aquele tempinho que não existia para se dedicar à SBAL. Eu tenho um amigo que sempre usa a seguinte expressão: se tu quer que algo seja bem feito, dá para alguém que é muito ocupado. Essa pessoa vai achar um tempo e vai fazer com perfeição aquilo, porque é alguém que se empenha, é alguém que faz. E tu é alguém assim, tanto que achou esse tempinho e contribuiu para que a SBAL fosse essa instituição tão sólida que está se tornando forte, a cada dia, né? Forte, conhecida. Graças a pessoas como tu que acharam o seu tempinho, ou seja, dedicaram parte da sua vida a consolidar uma sociedade um espaço tão importante quanto esse, que contribui para o dia a dia, para a vida das pessoas. Com isso, eu quero te agradecer, quero te parabenizar, né, junto com os 30 anos da SBAL, e tu é parte dessa história, junto com a nossa querida Maria do Carmo Sanchotene, e tu é a história viva da SBAL. Obrigado por hoje, então. E com isso, nós encerramos mais um episódio do SBAL Podcast, tendo essa bela história contada pela querida Maria Alice Bueno. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder participar. E vamos, então, fazer um Viva a SBAL. Brinde! Um brinde! Viva SBAL! Viva parabéns! A SBAL, que ela continue crescendo, se desenvolvendo, né? Forte, sólida. Com pessoas como tu. Até a próxima! Até a próxima. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos, patrimônio do Brasil.